Olá, toda semana aqui no Câmara Livre nós trazemos os nossos convidados para trocar experiências de vida conosco e através dos projetos e das trajetórias de cada um, poder oferecer a você uma reflexão também sobre o seu universo, o mundo ao teu redor e também contribuir com uma análise sobre as suas ações daqui para frente. Mariana Piscirilli de Oliveira está conosco aqui para conversar, em boa parte, sobre a trajetória da Jade Suhaila, é assim que se pronuncia. Isso mesmo. Para apresentar você, ou a Mariana apresentar a Jade, explica pra gente a composição desse nome artístico que faz parte da tua vida profissional, Jade. Esse nome começou quando eu comecei a dançar. Quando eu já dançava, começou a novela do Clone e aí ficou o apelido na escola, colegial, não tem jeito, né? Começo do colegial, e aí ficou o Jade. E aí depois veio o Suhaila, que era o nome que eu era apaixonada, é o nome de um passo também. E aí eu acoplei os dois juntos, ficou. Suhaila é um passo da dança. Também, sim. Que legal. Nos conta essa sua relação inicial com a questão da dança em casa, porque a mãe é dançarina, você nos falava aqui do balé clássico que estava presente na Dona Cíntia, e você teve uma questão sua, física, pessoal, de nascedouro prematuro. Sim. E isso fez a diferença em toda a sua trajetória para a gente entender o começo dela. Desde muito cedo eu via dança na minha vida, aliás, desde quando me vi por gente, eu já tinha dança na minha vida. Então, logo quando eu era pequenininha, eu nasci prematura, 6 meses e meio, mais ou menos, e com isso, algumas questões já genéticas também, por família do meu pai. Eu tinha problema no joelho, então, e por causa de nascer muito nova, eu desenvolvi eu já vim com umas questões da cintura para baixo, falta de alongamento posterior, então eu não conseguia logo de bebê colocar a mão no joelho, colocar a mão no pé, então era impossível. Minha mãe, como era educadora física, ela percebeu isso e foi no médico, o médico falou para ela que não tinha nada a ver. Aí ela mesmo assim ela falou, bom, exercício nunca é demais, alongamento nunca é demais, por que não então? Então ela ia fazendo exercícios comigo em casa para poder soltar isso. A gente até encontrou outro médico depois que falou que realmente poderia, que se não tivesse trabalhado isso, que poderia ter um problema maior até para locomoção, para andar mesmo. Ok. O fato da tua mãe ter identificado isso, lógico, ter logo bebezinha, se preocupado em fazer o desenvolvimento da questão do alongamento das costas, preocupado com o joelho também, mas sobretudo das costas, levou você naturalmente a desenvolver logo cedo, ainda que ainda não soubesse, naquele período, sim, movimentos e flexibilidade. Sim, sim. E logo cedo já ter essa questão de conseguir colocar o movimento dentro da música. Então ela colocava a música em casa, vamos dançar, olha a contagem com a mamãe. Então isso foi logo desde cedo na minha vida, não teve outras coisas. Eu brincava de dançar já logo cedo. A sorte da mãe dançarina tem a questão do corpo, da noção corporal, sim, associada à sonoridade. Isso, sim, deve ter gerado uma memória sonora e de compreensão sua corporal nos sentidos bastante acima da média. Sim, sim, sim. Tanto que quando eu era mais nova, eu tive uma madrinha de música que ela me ensinava, além da escola, porque eu estudei em escola que ensinava música desde pequenininho, e desde o jardim da infância a gente já tinha música, e acho que no pré já começava a tocar. E eu tive uma madrinha de música também, por eu estar cantando uma vez, ela me percebeu que eu tinha um ouvido muito bom, que algumas pessoas não percebiam certas diferenciações de semitons e tal. Ok. E aí ela me dava aula de música, e aí eu tocava em orquestra também. Olha, as duas questões fundamentais suas, a questão do corpo e da dança e do sentido sonoro, dessa memória introjetada já na sua vida desde cedo, e ainda o aprendizado com música paralelo ao mesmo tempo. Sim, sim. Então, para mim, eu tive muita sorte, eu acho, porque música, dança, eu achava lindo ver minha mãe dançar com balé, então ela parou depois de um tempo, mas eu sempre tive esse contato e a gente voltou junto. Então, quando ela quis voltar para o balé, eu fui junto com ela, pra gente fazer aula junto, mãe e filha. Isso que idade?
12 anos. 12 anos. Aí. Nesse tempo, você nos contou que daí com a música, você foi, só para fazer o registro aqui já dessa fração da sua trajetória, aprender instrumentos musicais, flauta, cello, Sim, eu piano. fui espala de orquestra da Infanto Juvenil de Bauru e junto a isso eu fazia o balé. Então eu tocava em orquestra e já fazia balé dos 12 até os 14 anos. Num determinado momento, já que a gente está fazendo essa trajetória, essa questão da deficiência orgânica ou estrutural sua foi superada com todas essas questões. Eu tinha ainda muitas dores no joelho, então tinha dia que eu não conseguia levantar e meu joelho ficava muito inchado, então edemaciado, então Mas não o tinha... alongamento das costas, ou da costa? Das costas, da costa, ele ainda estava diminuído, não tinha aquele alongamento maravilhoso, não, de balé clássico. Tem uma questão aí que pode ser imperceptível para quem está lá, mas a gente já conversou com outras pessoas que fizeram danças ou outras atividades físicas regulares com essa intensidade que você faz há um bom tempo, que é o aprendizado de conviver com certo nível de dor. Sim. No teu caso, tinha uma questão muito especial. Mas... Tinha. Doía, eu tinha muitas dores, até por isso que eu parei com o balé, porque eu não aguentava a dor e meu joelho ficava muito grande, ficava muito inchado mesmo, então não tinha mais como eu continuar. E aí eu lembro que eu fiquei bem triste. Porque você gostava do balé? Eu gostava, eu amava o balé, eu achava lindo. E como eu tocava música clássica, e eu dançava música clássica, então, enfim, aquilo pra mim era maravilhoso. Se você conversar hoje aqui com o médico fisioterapeuta do nosso lado, um ortopedista, dada a identificação sua, vamos pegar aí, então 6, 7, 8 anos, eles iriam provavelmente orientar a não fazer balé. Sim, na época eles do falaram... joelho, sobretudo. Sim. E aí a dança do ventre, muito menos, porque tem muito médico que indica e manda até a mulherada parar de dançar até na gravidez, sendo que a dança do ventre foi inventada para parir. Então, enfim, a gente faz algumas coisas que depois mostra para o médico fala, nossa, realmente, e muda até a mentalidade às vezes de algumas pessoas que já acreditam em alguma coisa e mudam o pensamento em relação à dança. Falando com a Jade, professora, coreógrafa, dançarina, já na fase dessa consolidação, o balé, ele aproveita algum atributo para a dança do ventre? Sim, com certeza. O balé ele serve de base para muita coisa, né? A parte estrutural do corpo, o peso do corpo, onde você tem que jogar para o movimento dar certo, marcação de cabeça, que a gente fala, bater cabeça para girar, porque o giro do balé é maravilhoso. Então essa marcação de cabeça que na dança do ventre a gente utiliza vem do balé clássico. Tem uma pergunta que a gente sempre faz, eu faço sempre no início desse programa, nesse caso eu dei uma invertida, se você comparar com os outros ou quem assistir vai saber, mas agora faz sentido. Qual a memória afetiva de infância sua, Jade? Algum som ou algum movimento, alguma cena que toda vez que você olha lá para algum período desta primeira infância, antes ainda aqui da fase da adolescência ou até os 12 anos, sempre você recorre ou ela lhe vem à memória? Eu acho que eu lembro de dia de calor que eu dançava com a minha mãe. Essa parte, esse contato que hoje em dia eu falo, mãe, faz aula com a filha sim. É bom elas terem o momento delas, mas é importante ter um momento com a mãe e filha. Legal. E eu acho que eu lembro desses momentos, assim, junto com a minha mãe. Que bom. E a escola, a gente falou, olha, da dança relacionada à questão da mãe em casa, ou seja, o papel dos pais no desenvolvimento do filho, a questão sonora da expressão corporal, depois a música como aprendizado mesmo, paralelo, e também a concepção de escola que você fez na origem. Você fez a escola antroposófica. Explica Sim. um pouquinho sobre ela, porque não é a escola tradicional da rede pública, por exemplo. Não. Eu tive esse privilégio de estudar em escola antroposófica. Na época acho que as mães tinham muito receio em colocar como seria o pós, mas essa escola tem um diferencial a antroposofia, ela é uma filosofia de Rudolf Steiner, e ele que fez alemão. Isso. É uma escola de método alemão. O que aconteceu? O que é o diferencial dela? A gente tem música, a gente tem contato com terra, então a gente planta, colhe o café. Se a gente vai estudar o café, a gente planta, aí depois a gente já tem na escola já crescidinho, né? Colhe esse café, aí a gente
queima o café, aí bate o café, enfim, tem todo o processo do café. E depois disso, conta quantos quilos foi. Então, esses quilos transformou em quanto para ser vendido. Então, essa parte toda a gente tem na antroposofia. Então, é uma questão do geral. A música ela serve para ajudar na matemática, na memorização, no contato. Então, se você tem a música, você sabe a contagem dela, porque você tem as notas. Então, uma semifusa mais uma semifusa dá uma fusa. Uma fusa. Então, e a gente vai indo nessa contagem. Então, as pausas também tem um tempo. Então, ela vê o ser de forma integral, então. Sim, sim. O professor, logo cedo, quando a gente chega, a gente tem uma disciplina de... Quando você vai chegando, você vai fazendo uma fila para esperar o professor, que tem uma hierarquia ali. Eu já citei aqui e comentei com você, agora vou dar o nome dela, tá em homenagem. A gente fez um programa específico, que depois eu fui estudar um pouco mais a fundo, por causa de gostar de música também, de uma doutora em psicologia infantil da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, aqui de Bauru, a Flávia Asbar, e a tese de doutorado dela, entre outros trabalhos, enfim, um dos trabalhos específicos dela, nesse nível, é da importância dos multi-estímulos sonoros na primeira infância, sobretudo, para a questão do desenvolvimento. Sim. Então, quando você fala isso na prática, faz todo sentido. Faz, com certeza. Isso para mim foi um diferencial muito grande. Até por isso que eu tive uma madrinha de música, toquei em orquestra, fui espala de orquestra. Com dança eu trabalho hoje em dia eu levo isso para minha sala de aula. Então eu tenho mulheres que chegam e que eu pergunto qual é a sensação dessa música. Às vezes, ou marca a música comigo, às vezes não consegue. Então seria interessante se tivesse a música, às vezes, ela faz falta na vida da pessoa, não só para ouvir, né, para ela se distrair no final de semana, mas no dia a dia dela. Né? E para a dança faz muita diferença também. A gente falou da questão da anatomia sua, que você teve que conviver e lidar com ele, transformar isso em algo para a sua história de vida, mas vamos falar de algo que te ajuda de outro lado, a frouxidão ligamentar. É. Tenho frouxidão ligamentar. Todas as minhas articulações... Eu sou curto, eu tenho o inverso seu. Eu tenho da cintura para cima a frouxidão ligamentar e da cintura para baixo eu tive que trabalhar. Desenvolver. Sim, desenvolver. Não a frouxidão ligamentar, mas um alongamento saudável. Sim. E de resto a gente tem que fortalecer, né? A dança fortalece a musculatura, então segura um pouquinho mais essas articulações para elas não irem mais do que necessário. Tá. Você consegue nos comentar por que dança do ventre entre todas as outras possibilidades logo aos 12, 13 anos ali que poderiam ter surgido? Quando eu estava com 14, menos até uns 13 anos, eu assisti televisão de domingo e passou a dança do ventre no Faustão. Tá. E aí logo que eu vi aquilo, eu fiquei apaixonada, encantada. Né? Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem um celular, você coloca lá, você já sabe, assiste um vídeo, alguma coisa. Antigamente, há um tempo atrás não tinha. Há pouco tempo atrás a gente não tinha essa facilidade, né, de conseguir outras coisas. Mas eu assisti, gostei e comecei a copiar na frente da TV. Olha, mãe, consigo fazer. Então, Entendi. Aquela ondulação de barriga que todo mundo quer fazer, eu conseguia fazer. E aí eu fiquei apaixonada, mas mamãe não gostava muito da dança do ventre, até porque ela veio do balé clássico, ela tinha um receio da roupa, né, filha adolescente, vai usar roupa assim, muito aberta. E aí minha mãe não tinha condições de pagar para eu fazer essa modalidade de dança, pra gente era caro na época. Então tinha um projeto na prefeitura, no Teatro Municipal, que ainda tem até hoje. E aí a mãe de uma amiga minha que viu pra mim. Só que tinha que ter 15 anos, eu tinha 14 ainda. Tá. E aí a gente mentiu a idade. Eu entrei no projeto, a professora, ela é bem maternal, assim, então ela me acolheu bem e minha mãe começou a ir junto. Então, no começo, minha mãe também ia na aula de dança do ventre, mas eu acho que era para ficar de olho no que realmente era aquilo. Tua mãe chegou a fazer também depois? Fez. Que legal. Fez sim. E aí, logo no começo, eu já tinha facilidade, né? E já comecei a dançar solo com a professora. Qual o tempo de formação? Se você pegasse hoje um aluno cru, para a questão da dança do ventre, aliás, associado muito ao universo feminino, mas enfim. Sim. Bom, a minha parte de dança, eu nunca pensei em trabalhar com isso. Tá. Até porque as minhas formações de faculdade são outras.
Ok. Sou formada em administração de empresa e comecei a fazer cosmetologia. Não tem nada a ver. Você está fazendo cosmetologia? Já era para eu ter terminado, eu parei. Tá. Faltou um semestre. E aí a dança foi entrando e foi acontecendo, foi fluindo. Então, nesse projeto eu fiz 1 ano, minha mãe viu que realmente eu dava jeito, então vamos dar um jeito de pagar. Entendi. Aí fiz 10 anos com a Márcia Nuriá, 10 anos. 10 anos, até ela ir embora do Brasil. Sim. Mas eu comecei a dar aula enquanto eu era aluna dela já. E aí depois que ela foi embora, fiz aula com a Munira Magharibi, que é uma professora, é Magharibi que fala, mas a gente fala Magharibi pelo jeito que escreve, porque árabe tem essas coisas, né? Letra com letra dá 2 sons de R e por aí vai. É igual Suhaila. Tem gente que fala Suhaila. Não, é Suhaila. Tem que enfiar o R no meio. Tem que colocar o R no meio. No fonema aqui. Sim. E aí depois eu fiz direcionamento com o Jorge Sabonge. E fiz outros cursos. Então, de currículo, meu currículo tem 3 páginas só de cursos, workshops e cursos de direcionamento para profissionais. Para quem não sabe, a dança do ventre você mencionou aqui de passagem que ela está ligada à questão do parto na origem da cultura árabe também. É que assim, ou da preparação tem relação com isso? Sim, muita gente, eu tenho alunas grávidas que dançam, tive aluna que teve bebê, inclusive eu tinha receio antes dos 3 meses. Né, que tem médico que fala que não pode dançar, e eu aprendi isso. E aí eu tive uma aluna que o filhinho dela, ele tem síndrome de Down e ele é cardiopata, então logo no começo o médico já falou, dança bastante, porque a dança é o que vai salvar a oxigenação do seu filho. Quanto mais você dançar, mais oxigenação pro feto vai. Que legal. E foi uma das coisas que a gente ficou muito feliz. Eu falei, vamos dançar então, por que não? Quebrou um pouco esse tabu. Sim, porque eu tinha receio, né, dos 3 primeiros meses. E eu tenho uma outra aluna grávida agora que não parou. E ela já descobriu, quando descobriu que estava grávida, ela já estava dançando, ela já dançava. Então, ela continuou dançando normalmente. Tá. Todos podem desenvolver essa capacidade do movimento, que tem alguns movimentos muito específicos. Você pega um durão ou quem não dança, muita gente não dança, infelizmente, não consegue fazer o mínimo da expressão corporal. É assim, ó, a questão de facilidade de movimentos. A dança do ventre, para alguns, ela aparenta ser mais fácil do que ela é. Então, é muito comum chegar uma aluna nova para mim e falar, eu achei que era mais fácil. Eu achei que era só mexer o pé e o pé ia fazer o movimento. Então, é uma questão de técnica. Ok. Né? Porque tem professores e professores. Eu sou uma professora chata. Por quê? Porque eu já tive... A dança me salvou. A dança me tirou a dor. Então, eu vou levar essa técnica para aquela pessoa, porque eu sei que isso pode facilitar o dia a dia dela, inclusive. Então, é muito comum a pessoa, no começo, querer usar uma técnica porque facilita o movimento, mas essa técnica, ela pode machucar a pessoa mais para frente. Então, quando a pessoa nunca dançou, uma mulher que nunca dançou e está com uns 45 anos, mais ou menos, ela vai ter dificuldade. Um pouquinho mais de dificuldade, não que ela não vá conseguir dançar. Tá. Ou, por exemplo, eu tenho uma senhorinha de 63. Senhorinha não, senhora de 63, ela não gosta. E é a mais animada da escola. E ela logo chegou com muita dificuldade. Eu tinha receio dela, eu tinha um receio. Sim. Se ela ia conseguir. A apreensão. Sim, por quê? Porque ela veio já com 60 e poucos anos, nunca dançou, trabalhou na roça. Ela tem problema no joelho gravíssimo, que é uma condromalácia grau 4. Tem problema na coluna. O braço dela não levanta muito, por uma questão de trabalhar muito na roça, baixada. E eu tinha o meu receio em relação a como seria. Pesquisei mais o que seria interessante para ela, né, de movimentação. E hoje ela consegue acompanhar a aula. Até por causa e também da formação que você já nos contou, da escola antroposófica paralela à questão da música, do aprendizado e da dança, o que você diria para o público do lado de lá sobre a questão da consciência corporal em relação aos sons? Ou se essa relação entre sentido de corpo e sonoridade faz diferença do ponto de vista desse aprendizado? Bom, porque você usa, outros elementos além usa. Eu digo que eu trabalho com o feminino, né? Então a gente trabalha mentalizações, então eu trabalho com frequências em hertz, então a gente sabe que 423 é um hertz que trabalha tal coisa e por aí vai.
Tá. Então eu trabalho essa questão de frequência, né? Então a gente sabe que alguns sons podem te irritar e você fica o dia inteiro mal-humorado, como tem sons que vai acalmar, como tem sons que se você está com um bebê com cólica, vai acalmar o bebê e ele vai se sentir melhor. Enfim, então o som, ele faz a parte terapêutica da pessoa no dia a dia e em tudo. Então em aula a gente utiliza os sons, a gente utiliza a música árabe, que é muito rica, né? E a gente utiliza também para essa libertação das mulheres. Porque às vezes elas se veem muito... Eu sou mãe. Quem é você? Eu pergunto, quem é você? Ah, eu sou fulana de tal. Não, eu perguntei, quem é você? Ah, eu sou mãe de fulano. Quem é você? Ah, eu sou esposa de não sei quem. Quem é você? A pessoa não consegue me responder. Então... Ela está associada a vários sim, papéis sociais e esquecendo do eu. E cadê ela? Então isso é muito comum. Muito comum. Depois dos 40, antes disso a mulherada é mais fácil trabalhar, mas depois dos 40 eu percebo que elas, se nunca dançou ou se elas não perceberam que elas estão ali presas, quem são elas, a gente tem que trabalhar isso fortemente ali no dia a dia da dança. Okay. Então na aula o que acontece, o que eu digo, a técnica ela serve para eu dar vocabulário para ela poder se libertar, para ela poder mostrar quem ela é, ou como ela está se sentindo, ou o que ela quer representar. Então, o que acontece? Eu dou a técnica e eu coloco uma música. Qual é a temperatura dessa música? Qual é a cor? Se você fechar os olhos, qual é a imagem que ela vem? Como você vai representar isso agora com os movimentos que eu te dei? Que você conseguiu colocar no seu corpo? E não tem certo e errado nessas horas. Às vezes é lógico que na técnica, hoje a gente vai fazer do meu jeito. Mas não tem certo e errado, porque às vezes ela faz de um jeito dela, virando um pouquinho a angulação do movimento e fica lindo. Por quê? Porque ela interpretou daquela forma, ela conseguiu mostrar o que ela precisava. Então, essa libertação através da dança, com a música, e ela mostrar o que ela quer demonstrar, o que ela está dentro dela. Ah, aquele dia, como foi seu dia hoje? Esse sensorial sonoro em relação ao humor, como a pessoa compareceu na sua aula no dia, sim, também é um elemento para você ser levado em conta. Sim, e às vezes a aluna chega para mim, primeiro que a leitura corporal para mim é uma coisa que eu acho que desde cedo, como eu vivi dentro de balé, como eu vivi com dança em casa, para mim é muito fácil eu saber como aquela pessoa está se sentindo. Ah, ela está com raiva. Ah, eu tô com uma dor, uma sensação estranha na boca. É fígado. Fígado é o quê? É raiva. Então, vamos trabalhar a raiva. Então, através dessa música, eu quero que vocês façam uma dança com raiva. Como é uma raiva? É uma coisa delicada? É um movimento fluido? Não. É uma coisa de você querer colocar para fora. Então, coloca para fora, para você não transformar uma doença, por exemplo. Então, isso é muito importante. Entendi. Eu falei lá atrás sobre a questão da formação. Tendo ou não alguma informação básica sobre noção de expressão corporal para a dança, quanto tempo eu consigo desenvolver o que eu preciso para a dança do ventre, por exemplo? Qual o objetivo da pessoa com as aulas? Legal. É isso que eu pergunto para elas. É o terapêutico? É o momento seu? Porque às vezes aquela hora, uma hora só, 1h30 a aula dura, né? É o único momento que ela tem para ela. O resto é trabalho, é filha, marido, é casa, outras coisas. Então é o único momento que ela tem para ela. Tenho muitas alunas que vão para estar presente ali na aula, para ela ter aquele momento para ela. Então, isso daí, a técnica vai ajudar? Vai. Né? Agora, quero dançar porque eu quero ser professora. Eu tenho professoras como alunas. Eu vou pegar mais pesado. Então, não é só na aula. Ela vai ter em casa tarefinhas para me trazer de teoria, porque para ser professora eu acredito que tem que saber teoria. Então, é assim, olha, o primeiro ano, geralmente, a gente fala que é o primeiro contato com a dança. Então, elas dançam uma coisa mais tranquila, marcação. Então, a música, elas não pegam tanta parte melódica, é mais a marcação e a contagem da música. Né? Lógico que tem que caber o movimento ali dentro. Depois, a gente fala que vem o básico, básico 1, básico 2, que são movimentos sinuosos. Então, a gente trabalha mais a melodia. Né? Porque percussão é a parte mais de movimentos de ação. Movimentos sinuosos, melodia, a parte melódica, né? Tremido, shimmy. Depois a gente tem o intermediário, que ela já consegue fazer deslocamentos com shimmy, deslocamentos com movimentos de ação, movimentos sinuosos. E a gente tem o avançado, que ela já tem
tudo isso... Uma graduação. Sim, a gente tem a graduação. Então, a gente tem o iniciante, básico 1, básico 2, intermediário, avançado, profissional. E professoras. Isso em quanto? Um tempo médio? Geralmente 1 ano para cada módulo. Tá. A gente falou da dança do ventre em específico, relacionada à questão do parto, da concepção da mulher, para uma questão cultural. Você acaba comentando com a gente aqui, até por causa da sua formação paralela educacional e de dentro de casa, da música enquanto interiorização, bem interior. E o que você pensa sobre a questão em específico da dança do ventre, utilizada da relação homem-mulher, show, apresentação para o outro, esse elemento cultural também que está relacionado à dança? Bom, primeiro que eu acho que eu acabei não respondendo a questão das grávidas, né? Sim. A questão milenar, dança do ventre como uma arte milenar que as pessoas falam, essa arte milenar era dançada lá atrás. Então, o que a gente tem hoje em dia na dança do ventre com arabesque, com um pouco de balé que a gente colocou dentro, era uma dança acadêmica, né? Então, ela veio depois. Então, a dança do ventre milenar eram mulheres que se juntavam em haréns, às vezes, ou eram sacerdotisas. A gente tem até um livro que chama Eternamente Isis, que é lindo, que conta como eram as sacerdotisas. Ok. Então, e como era essa dança para parir. Então, a dança do ventre, ela tem um fortalecimento muito grande de assoalho pélvico, de baixo ventre e de interno de coxas, que são os músculos utilizados para a hora de parir. Um parto natural, né? Claro. Um parto humanizado, não um parto de cesárea e tudo mais. Então, que vai ajudar. Então, a mulher, quando ela entra em contração, né? A barriga, ela vai abaixando. Pode ver que quando a mulher entra em contração, a barriga dela contrai para baixo. Então, ela vai empurrando o bebê para sair. E a dança do ventre ajuda nisso, nesse fortalecimento para ela ter força para sair e relaxamento do assoalho pélvico. Claro. Porque uma parte tem que contrair e a outra parte tem que relaxar. E é muito comum a mulherada hoje em dia contrair tudo, né? E aí pode acontecer até de dar uma incontinência urinária. É muito comum a mulherada hoje em dia dar uma risada, sorriu demais, riu demais, ou chorou demais, ou tossiu, fazer xixi. Então a dança do ventre auxilia nessa questão de saúde da mulher. Né, em outras questões também. A questão social, né, por conta do cinema, a dança do ventre, primeiro ela foi levada para os cabarés franceses, por coreógrafos franceses, depois para os Estados Unidos. Pós-guerra, teve uma época de cinema muito grande. Então, o cinema foi aquela coisa, põe circo, vamos colocar o entretenimento para tirar aquela coisa da guerra. Né? Que eu não acho totalmente ruim, né? Vamos tirar aquela coisa ruim. Sim. Mas, junto com o cinema, que a gente fala que é a época de ouro da dança do ventre, tem alguns filmes, alguns não, vários filmes, né? Pra gente da dança do ventre muito importantes, porque essa época de ouro teve a dança do ventre inserida lá. Porém, ela foi modificada, porque as dançarinas que dançavam nesses filmes, elas eram dançarinas de balé clássico. Então, já foi transformada essa dança do ventre. Já foi colocada uma coisa mais refinada, que é ótimo para algumas coisas, porém, para algumas outras coisas, não tanto. Então, essa arte milenar não era mais. Foi modificada. Então, quem dança a dança do ventre clássica, não que tenha o balé clássico, mas a dança do ventre clássica, ela não é uma arte milenar. Tá. É diferente. Então, a dança do ventre que a gente tem milenar, de sagrado feminino, é diferente da dança do ventre clássica. E aí, com o cinema, veio essa romantização. Então, tinha os sheiks que tinham as dançarinas dos haréns. E elas dançavam para eles, e as mais bonitas e as mais sedutoras é que conseguiam tudo. Então, essa visão, que foi o medo da minha mãe, inclusive, né? Pela visão mais erotizada da dança. Sim, exatamente. Então, ela veio com o cinema, né? Que hoje em dia, graças ao universo, está melhorando já, está saindo dessa questão de erotização, né? Porque a dança do ventre, é o que eu falo, é para você que está fazendo aula. Sim. Né? E que para quem assiste, é lógico, tem a questão visual, é bonito. Agora, se seduz ou não, aí já é um problema de quem está assistindo. Por que cosmetologia nessa altura? Bom, eu sempre gostei de terapias alternativas, eu sempre gostei de entender como a música é uma terapia, como um cheiro, uma aromaterapia muda, né? Uma coisa que você coloca às vezes sai o cheirinho e aquilo muda. Então, por exemplo, a gente tem um óleo essencial de lavanda, que é o mais coringa de todos. E é um óleo que ele tranquiliza, ele é um óleo que ele
deixa a pessoa mais no eixo dela. Você quis entender essa outra face dos sentidos. Sim. E fora isso, porque eu sempre gostei da parte de estética mesmo, de cosmético, maquiagem e tudo mais. Um monte de porquês. Você tem Vários ouvido porquês. aguçado, por que Vivaldi? Ai, Vivaldi, eu sou apaixonada. Eu amo Vivaldi. Eu toquei Vivaldi e tem músicas que me tocam assim que eu não sei explicar. É uma coisa que vai além de mim. Você já contou, para avisar quem está em casa, que você mudou um pouco isso, mas por que não um bom filé mignon cru, mal passado? Não, isso nunca foi na minha vida. Bom, eu fui vegana há 3 anos, né? Mas eu sempre fui dessa coisa de energia, gostei dessa questão de energética e eu sempre fui muito sensível. Então, se uma pessoa chega pra mim, eu já sei que ela não está bem, talvez porque o chakra, não tem como não falar, o chakra dela tal tá desalinhado. Okay. Então, eu sei que aquilo vai mexer nela em tais órgãos, vai mexer nela com humor, vai mexer nela energeticamente e vai mexer na dança dela. Então, é um total. E aí, eu desde pequena, eu sempre fui aquela criança brócoli. Mãe, posso comer só saladinha? Posso não comer o papá? E eu sempre fui assim. Isso foi meu desde sempre. E enquanto criançada às vezes pede, ai mãe, posso comer salgadinho? Eu nunca fui assim. Isso é uma coisa minha mesmo. A vida é sentido, energia ou matéria para você, então, ou depende? Eu acho que a vida é um todo. Né? A gente tem um todo. Se a gente está aqui nessa dimensão, com essa textura, com essa frequência, a gente tem um porquê de estar aqui, né? E a gente tem que trabalhar o todo. Então, se eu estou aqui, se eu estou trabalhando com a minha dança, eu sei que dependendo do lugar que a gente dança, a gente limpa o lugar, energeticamente falando. Tanto que tem lugar que a gente sai que parece que passou um trator no dia seguinte. Eu sinto dor no corpo todo. Tem lugar que a gente dança que a gente sai bem. Tem lugar que tem gente que fala assim, mas no Paiva, que tem um projeto, né, no Paiva para os senhores e as senhoras que ficam lá e que a família às vezes abandonou. Então tem algumas histórias pesadas, algumas histórias são tristes e tudo mais. É o lugar que eu mais gosto de dançar. Então, para você, lhe faz sentido utilizar os sentidos de forma múltipla para uma relação de vida, energia, corpo, equilíbrio, mente, espaço. Tudo. Quando eu vou fazer uma apresentação, o perfume que eu passo, a maquiagem, o tom de roupa que eu vou usar, se a pessoa deixa eu escolher. Porque às vezes tem gente que fala, não, na minha festa quero que você dança com roupa com tal cor. Tá, se caso não, eu já levo algumas cores que eu já sei que pode ser, que a gente utilize mais. O vermelho eu sei que com cromoterapia eu sei que vai mexer com você de alguma forma, porém o vermelho é uma cor cansativa. Então, se for uma apresentação rápida, é uma cor que é boa de ter, uma cor que alegra. Laranja é uma cor que alegra. Então, eu sei que pela cromoterapia aquilo vai trabalhar com você que vai estar assistindo. A música vai trabalhar com você de alguma forma. Então, eu sei que se for senhora, eu vou trabalhar uma música mais clássica com ela. Jade, ao conversar com a passagem da Jade para Mariana Piscilli de Oliveira, a gente acabou pegando uma trajetória, no caso da dança, de 12 para cá. Coincidentemente, o mesmo espaço de tempo, é apenas uma contagem de tempo, da comemoração, enquanto nós estamos gravando aqui, de 20 anos de trajetória dessa TV pública. Então tem uma coincidência temporal aqui para você saber, do nosso bate-papo. Sincronicidade. Se tem alguma coisa que eu não comentei ou que eu não permiti que você falasse, agradecendo a sua presença aqui, por favor, fique à vontade. Olha, eu acho que fica um convite para as mulheres, não digo só comigo, porque nós temos várias profissionais na cidade, maravilhosas, cada uma trabalha de uma forma, e é o que eu falo, vem conhecer a aula, experimenta, porque às vezes não é comigo, às vezes é com uma outra pessoa e às vezes a pessoa precisa passar por isso, então eu respeito muito isso. Mas eu acho que todas as mulheres deveriam ter um tempo para elas, né? E eu acho isso muito importante. Né? Porque? Não tem porquê. Tira esse porquê. Né? Você merece um tempo para você. E eu acho que as mulheres, não só as mulheres, eu acho que todas as pessoas, todos os seres humanos deveriam perceber que nós merecemos. Né? Nós merecemos colocar o que nós temos de melhor para fora. E é muito comum no dia a dia a gente criticar ou fazer alguma coisa. Não, o que vai trazer para fora isso? Então, se não está legal, vamos colocar para fora e jogar. Coloca de lado. E vamos trazer o que tem de melhor.
e mostrar o que você tem de melhor, qual é a sua essência. Então, eu acho que, na verdade, a gente comentou um pouquinho de tudo, mas fica um convite a todas as mulheres conhecerem um pouquinho dessa arte, que eu sou apaixonada a minha vida inteira, foi nisso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de bater papo. Gratidão. Obrigada a você. No Câmara Livre de hoje conversou com Mariana Picirilli de Oliveira, a Jade Suhaila, para que a gente possa trabalhar com o universo do eu interior a partir da dança, dos movimentos, do corpo e da trajetória de vida. Até o nosso próximo encontro.